13. O oficial de registro de imóveis, caso considere a solicitação de constituição de patrimônio rural em afetação de imóvel rural ou a instrução de que trata o artigo 12 em desacordo com o disposto nesta lei, considerará o prazo de 30 dias contado da data de decisão para que o interessado faça as correções necessárias sob pena de indeferimento da solicitação. Parágrafo único. O interessado poderá solicitar a reconsideração da decisão do oficial de registro de imóveis. Artigo 14. Incumbe ao proprietário que constituir o patrimônio rural em afetação. Inciso 1. Promover os atos necessários à administração e à preservação do patrimônio rural em afetação, inclusive por meio de adoção de medidas judiciais. Inciso 2. Manter-se adimplente com as obrigações tributárias e os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua responsabilidade, incluída a remuneração dos trabalhadores rurais. Artigo 15. O cancelamento da afetação do imóvel rural ou de sua fração concretiza-se mediante sua averbação no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1º. O cancelamento será instruído com requerimento do proprietário, que deverá comprovar a não existência de CIR e de CPR sobre o patrimônio a ser desafetado. Parágrafo 2º. A comprovação de que trata o parágrafo 1º deste artigo será realizada por meio de certidão emitida por entidade mencionada no artigo 19 desta lei, no caso de CIR, ou por meio de certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, no caso de CPR. Parágrafo 3º. Sobre o imóvel rural ou sua fração, para o qual seja requerido de cancelamento do patrimônio rural em afetação, não poderá ser emitida CIR ou CPR até a conclusão do pedido. Artigo 16. A emissão da CPR que utilizar como garantia o patrimônio rural em afetação atenderá ao disposto na Lei 8.929 e deverá cumprir as normas previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 19 e no artigo 21, nos incisos 8 e 9 do caput e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 22 e nos artigos 24, 25 e 28 desta lei. Capítulo 3. Da Cédula Imobiliária Rural. Artigo 17. Fica instituída a CIR, título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, representativa de, inciso 1, promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Inciso 2, obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, nas hipóteses em que não houver o pagamento da operação até a data do vencimento. Artigo 18. Fica legitimado para emitir a CIR o proprietário de imóvel rural, pessoa natural ou jurídica, que houver constituído patrimônio rural em afetação na forma prevista no capítulo 2 desta lei. Parágrafo 1º. A CIR será garantida por parte ou por todo o patrimônio rural em afetação, observada a identificação prevista no inciso 8 do caput do artigo 22 desta lei. Parágrafo 2º. A CIR poderá ser emitida sob a forma escritural, mediante lançamento em sistema de escrituração autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Artigo 19. A CIR será levada a registro ou a depósito em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou depósito centralizado de ativos financeiros e de valores imobiliários, nos termos da Lei 12.810, no prazo de 5 dias úteis, contado da data de sua emissão. Parágrafo 1º. O registro ou depósito realizado no prazo estabelecido no caput desse artigo é condição necessária para que
que a SIR tenha eficácia executiva sobre o patrimônio rural, em afetação a ela vinculado. Parágrafo 2º. A SIR cartular será escritural enquanto permanecer depositada. Parágrafo 3º. No período em que a SIR estiver depositada, o histórico dos negócios ocorridos, inciso 1, não será transcrito no verso dos títulos. Inciso 2, será anotado no registro do sistema. Artigo 20. A SIR poderá ser garantida por terceiros, inclusive por instituição financeira ou por seguradora. Artigo 21. A SIR é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, correspondente ao valor nela indicado ou ao saldo devedor da operação de crédito que representa. Parágrafo 1º. A SIR poderá receber aval que constará do registro ou do depósito, de que trata o caput do artigo 19, ou da cártula. Parágrafo 2º. Fica dispensado o protesto para assegurar o direito de regresso contra indulsantes e avalistas. Artigo 22. A SIR conterá os seguintes requisitos lançados em seu contexto. Inciso 1. A denominação cédula imobiliária rural. Inciso 2. A assinatura do emitente. Inciso 3. O nome do credor, permitida a cláusula à ordem. Inciso 4. A data e o local de emissão. Inciso 5. A promessa do emitente de pagar o valor da SIR em dinheiro, certo, líquido, exigível no seu vencimento. Inciso 6. A data e o local do pagamento da dívida e, na hipótese de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação. Inciso 7. A data de vencimento. Inciso 8. A identificação do patrimônio rural em afetação, ou de sua parte correspondente à garantia oferecida na SIR. Inciso 9. Autorização irretratável, para que o oficial de registro de imóveis processe em favor do credor o registro de transmissão da propriedade do imóvel rural, ou da fração, constituinte do patrimônio rural em afetação, vinculado à SIR, de acordo com o disposto no artigo 28 desta lei. Parágrafo 1º. A identificação de que trata o inciso 8 do caput deste artigo conterá os números de registro e de matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente e as coordenadas dos vértices definidores dos limites da área vinculada à SIR georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, observadas as vedações de que trata o artigo 8º desta lei e respeitadas as exigências estabelecidas pela legislação ambiental. Parágrafo 2º. O patrimônio rural em afetação, ou sua parte vinculada a cada SIR, observará o disposto na legislação ambiental e no inciso 3 do caput do artigo 8º desta lei. Parágrafo 3º. A SIR, sem que configure requisito essencial, poderá conter outras cláusulas não financeiras lançadas em seu registro, depósito ou cártula, as quais poderão constar de documento à parte, com assinatura do emitente, incluída a menção a essa circunstância no registro, no depósito ou na cártula. Artigo 23. A SIR poderá ser negociada somente nos mercados regulamentados de valores mobiliários quando registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil e exercer atividade de registro ou depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários. Artigo 24. O emitente usará, até a efetiva liquidação da obrigação garantida pela SIR, as suas expensas e risco, o imóvel rural, objeto do patrimônio rural em afetação, conforme a sua destinação, e deverá empregar, na sua guarda, a diligência exigida por sua natureza. Artigo 25. Na hipótese de o bem constitutivo de garantia ser desapropriado ou danificado por fato imputável a terceiro, o credor será subrogado
no direito à indenização devida pelo expropriante ou pelo terceiro causador do dano, até o montante necessário para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. Artigo 26. O vencimento da SER será antecipado, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses de: inciso 1. Descumprimento das obrigações de que trata o inciso 1 do caput do artigo 14 desta lei. Inciso 2. Insolvência civil, falência ou recuperação judicial do emitente. Inciso 3. Existência de prática comprovada de desvio de bens e administração ruinosa do imóvel rural que constitui o patrimônio rural em afetação a ela vinculado. Artigo 27. O credor fica obrigado a informar a entidade autorizada no artigo 19 desta lei sobre a liquidação da SIR no prazo máximo de 5 dias após a sua efetivação.